Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o terceiro ano do Colégio Emaús. Terceiro ano, nas aulas anteriores, nós estudamos sobre o município, né? Vimos o que é o município, quem administra este município e vimos também alguns problemas nestes municípios. Agora, nesta aula, nós vamos estudar sobre a convivência em um município, a convivência em sociedade e vamos ver algumas leis, né, que regulam essa convivência, algumas leis que nos dizem quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres, para que a gente possa viver em harmonia, né, em uma sociedade, em uma cidade. E vamos ver também a importância da participação popular na tomada de decisões, para melhorar o convívio na cidade. A participação popular. Nós vimos na aula anterior, né, que o projeto Manuelzão foi uma maneira, né, foi uma forma da sociedade se mobilizar para tentar resolver um problema que era comum a todos, que era a poluição do Rio das Velhas, né? Esse tipo de mobilização, terceiro ano, é extremamente importante para que toda a sociedade se mobilize e se conscientize da importância da participação na tomada de decisões, no que diz respeito ao município, no que diz respeito à cidade, no que diz respeito à sociedade no geral, né, à população no geral. Ações individuais e coletivas são fundamentais para que as iniciativas sejam bem-sucedidas, para que tenham resultado, para que tenham sucesso, né? Para que alcancem os objetivos estabelecidos. A participação popular, ela pode acontecer de diversas maneiras. Vamos ver quais são elas. Nas associações de pais e professores comuns na comunidade escolar, em que pais e professores discutem maneiras de melhorar a escola e a educação, e é extremamente importante que a comunidade esteja dentro da escola, é extremamente importante que os pais participem da escola, estejam dentro da escola, né, para conseguir, de um modo geral, participar e contribuir na melhoria da educação, na melhoria do ensino também. Nos grêmios estudantis, em que os alunos opinam sobre as melhorias na escola e buscam estreitar as relações entre alunos e escola. É a oportunidade que os alunos têm de manifestar a sua opinião também, né? Neste momento, na participação dos grêmios estudantis, que os alunos também podem contribuir para o melhor desenvolvimento da escola, dando opiniões, dando dicas, dizendo o que não está bom para eles, né, falando como pode melhorar. Nas associações comunitárias, em que são discutidos os problemas do bairro ou da comunidade e encaminhadas propostas de melhorias aos órgãos públicos. Esse tipo de associação comunitária nós, inclusive, já vimos, né, quando nós estudamos sobre o bairro, sobre a infraestrutura de um bairro, e nós vimos a importância dessas ações comunitárias em um bairro para melhorar o bairro, né, para evitar problemas como a formação de lixões. Nos sindicatos de trabalhadores, onde os trabalhadores discutem seus problemas e as maneiras de solucioná-los. O Sindicato dos Trabalhadores é um órgão responsável, né, por contribuir com esses profissionais, por ajudá-los, né, e a orientá-los, né, em relação às legalidades. Nas ONGs, que são organizações não governamentais, que são organizações civis em que pessoas, geralmente voluntárias, lutam pela melhoria da sociedade nas áreas de meio ambiente, de cidadania, dentre outras. Então, essas aqui são maneiras de como pode acontecer a participação popular na tomada de decisões. Convivência e cidadania. O que é isso? O que é convivência? O que é cidadania? Nós moramos em cidades, né? Cidade com muitas pessoas. Então, a gente convive com diferentes pessoas no nosso dia a dia. Então, existem regras, existem leis, existem normas que estabelecem essa convivência. E a cidadania é você exercer o seu direito
e exercer o seu dever também. É você agir como cidadão na sociedade. Tem um exemplo do que seria essa convivência, né? E a cidadania. José Datrino nasceu em 1917 e morreu em 1996, mais conhecido como Profeta Gentileza. Era paulista, mas viveu entre o Rio de Janeiro e Niterói por muitos anos. Seu apelido, derivado do fato de usar longas barbas, uma bata branca e proclamar sempre a gentileza como um costume básico e necessário. Escreveu suas ideias em 55 colunas do Viaduto do Caju, na zona portuária do Rio de Janeiro. Vivia pregando frases como gentileza gera gentileza e amor à natureza. Com seus dizeres sobre gentileza e amor, e seu visual exótico, um visual diferente, ficou conhecido dos moradores da cidade e, inclusive, inspirou músicas como a que compôs o cantor Gonzaguinha na década de 80. Feito louco pelas ruas com sua fé, gentileza, o profeta e as palavras, calmamente semeando o amor, a vida aos humanos. Neste aqui é um mural, gente, pilar do viaduto do gasômetro, com textos de José Datrino, o profeta gentileza. Esse profeta gentileza, ele inspirou outras medidas também em outras cidades, como aqui em Belo Horizonte também, que a prefeitura criou um projeto de gentileza, profeta gentileza também, na cidade, para desenvolver a cultura na cidade e melhorar, né, a convivência das pessoas na cidade também. O que é a cidadania? Cidadania é você ser cidadão, é você exercer seus direitos e também exercer os seus deveres. Cidadania é o conjunto de direitos e deveres que o cidadão tem em uma sociedade. Por exemplo, no Brasil, de cada 100 pessoas, 84 vivem nas cidades. E de cada 100 pessoas, 16 vivem no campo, na área rural. Então, é muito mais pessoas vivendo na cidade do que no campo. Por isso que as ações praticadas individualmente e coletivamente devem ser pensadas em toda a sociedade, em toda a população. Né? Ninguém está morando sozinho, isolado em um determinado local. Então é preciso aprender a conviver em sociedade, é preciso ter essa convivência e se relacionar com os outros. Para viver em sociedade é necessário que existam regras que devem ser seguidas por todas as pessoas. E todas as pessoas devem respeitar essas regras, respeitar o direito do outro. As regras que regem o funcionamento da nossa sociedade são estabelecidas por leis que garantem os direitos e deveres dos cidadãos. Por exemplo, no trânsito. No trânsito existem leis, porque senão imaginem a bagunça que seria. Então, a convivência em sociedade, ela precisa ser regida por leis, para que não haja bagunça, para que não haja confusão, né? Quando agimos de acordo com nossos direitos e deveres, estamos exercendo cidadania, estamos sendo cidadãos. Os direitos são um conjunto de benefícios e garantias assegurados a todas as pessoas que fazem parte de uma sociedade. Todas as pessoas de uma sociedade têm direitos e também têm deveres, têm obrigações a cumprir também. Os deveres são regras e obrigações que precisamos cumprir para viver de forma harmoniosa. Em uma cidade, as ações do dia a dia devem seguir certas regras, estabelecidas conforme o desejo dos próprios cidadãos. Essas ações do dia a dia devem ser praticadas por todos, independente da condição social, cor ou religião. Ações de gentileza e educação, além de melhorar a convivência entre as pessoas,
mostram o respeito à cidadania de todos, como nós estamos vendo aqui nessa imagem, né? Uma ação de gentileza de um rapaz com uma senhora, amparando essa senhora para subir uma escada. O respeito ao direito dos outros. Para convivermos melhor em sociedade, é necessário que cada um respeite os direitos do outro. Se você respeita o direito do outro e o outro respeita o seu direito, não vai haver conflitos, né? Não vai haver discussões e não vai haver brigas também. E esse respeito, gente, ele deve ser realizado por todos, né? Seja do mínimo, né, até ao máximo. Por exemplo, seja no trânsito, parar no sinal para um pedestre atravessar na faixa, né? Seja o pedestre também andar na faixa de pedestre e não atravessar no meio da rua. Como a gente observa nessa imagem aqui, pessoas respeitando as regras de trânsito. Nessa outra imagem aqui, nós temos também uma forma, uma maneira de como pode se dar o respeito ao direito dos outros. Carro estacionado em local correto, deixando livre a rampa de acesso para pessoas com deficiência física. Né? Quantas vezes a gente já não viu, né, carro estacionado em vagas de deficientes, né? E isso é uma falta de desrespeito ao direito do outro. Como são feitas as leis? Primeiro, um projeto de lei deve ser proposto. Esse projeto pode partir de diferentes segmentos da sociedade, como políticos eleitos pela população ou por meio de um abaixo-assinado. Um abaixo-assinado, gente, a própria população, né, elabora este projeto e vai coletando a assinatura das pessoas e depois encaminha este projeto ao órgão responsável. No Senado, o projeto é novamente analisado, debatido e votado. Caso seja aprovado pelos senadores, ele é enviado ao presidente da República. Os senadores são políticos eleitos pela população para representar essa população no Congresso. Se for uma lei válida para todo o Brasil, ou seja, se for uma lei federal, o projeto é encaminhado à Câmara dos Deputados, em Brasília. Lá, o projeto de lei é analisado e debatido pelos deputados e depois votado. Caso seja aprovado, ele segue para o Senado. O presidente da República pode aprovar ou não o projeto de lei. Caso seja aprovado, o texto da nova lei é publicado nos meios de comunicação oficiais do governo para que a população a conheça. Ou seja, existe todo um processo, todo um passo a passo para que uma lei seja criada, né? Para que uma lei seja elaborada. E esse não é um processo muito rápido não, tá bem, gente? É um processo que demora um pouquinho, porque depende da aprovação dos deputados, depende da aprovação dos senadores e depende da aprovação do presidente também. As leis do nosso país são organizadas em diversos documentos. A lei máxima, o documento máximo, é a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição de 1988. A Constituição é o conjunto das leis fundamentais de um país. Nela estão reunidos alguns dos principais direitos e deveres dos cidadãos. Tem também o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? É uma lei que foi elaborada em 1990 para garantir e assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes. É um conjunto de leis que trata da proteção às crianças e aos adolescentes. Tem também o Código de Defesa do Consumidor, é um conjunto de normas que regulamenta os direitos dos consumidores, regulamenta a relação entre consumidor, né, e vendedor. Por exemplo, como assim? Se você faz uma compra pela internet, vamos imaginar que você comprou um celular. O seu celular chegou estragado. Você entra em contato com a empresa que te vendeu e eles se negam a trocar o seu celular.
aí você está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, que você tem o direito à devolução do celular e receber o seu dinheiro de volta. Tem também o Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro é um conjunto de normas que regulamenta o trânsito brasileiro, como nós já estudamos também, né? Lá quando a gente estudou sobre o trânsito na cidade, sobre os meios de transporte também. Além desses, pessoal, tem diversos outros documentos que estão regulamentadas leis, né, com direitos e deveres dos cidadãos. Dentre esses, a gente pode citar também o Estatuto do Idoso, né? E tem diversos outros. Bom, finalizamos então, né, a nossa aula sobre cidadania, o que é ser cidadão, como fazer, o que fazer para melhorar a convivência na cidade, a convivência em sociedade, né? Tem algumas atividades para vocês fazerem no livro de Geografia, páginas 132, 134, 136, 138 e 139. Os números 3 e 4 da página 132 não precisa fazer. E tem também essas atividades complementares, copiem no caderno, tá bem? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.